Tava no aulão ali que a gente está preparando a gurizada para o Enem, e o professor resolveu se consagrar hoje, ficou quase 2 horas. É E o aí, Maiuli? quase uma. E é de química, viu? Então deve ser É mal de mal? químico, velho. É mal. Certeza, é mal de química. Bom, você chegou a falar alguma coisa lá? Não? Falei mais ou menos, mas pode caprichar aí. Falei que a gente tinha preparado um material bem bacana para eles, que você ia explicar certinho e o porquê que a gente preparou esse material, que ia ajudar no estudo ativo deles. É. Gente, eu vou. Cara, eu posso compartilhar uma tela rapidinho aqui? Sim, deixa eu já parar a minha aqui. Tá. Eu vou até fechar meu microfone e minha câmera para não atrapalhar. Ah, não, tranquilo. Gente, ó, eu vou mostrar um pouco o que a gente organizou aqui. Deixa eu até já abrir um outro arquivo, é, só para mostrar aqui para vocês, mas eu quero dar um contexto, tá? Para ficar um pouco claro a ideia do que a gente quer, tá? Então, eu, da minha parte, né, com a mentoria, com as coisas que eu venho fazendo, eu tenho focado muito nessa parte de estudo, técnicas, porque eu acho que em qualquer lugar que a gente está, né, e vocês, assim, estudam muito e é muito conteúdo. Então, quanto mais vocês puderem estudar de forma que realmente vai gerar aprendizado, melhor, assim, melhor, porque às vezes a quantidade de tempo que a gente estuda não reflete a qualidade do nosso estudo. Então, a gente tem sempre que fazer um esquema que muitas vezes eu passar até um pouco menos tempo, mas fazer com que renda mais, né? Com que renda mais. Então, só para contextualizar um pouco, né? Todo, assim, vocês, principalmente, eu vejo muito nessas provas do Revalida, quanto mais os conceitos, as coisas que vocês aprendem, tiverem lá na memória de longo prazo, que eu vou falar um pouco, mais fácil vai ser para vocês acessarem tudo isso que vocês estudaram, porque é muita coisa. Então, certas coisas têm que estar lá. Vocês, a Yulia até comentou, né, onde ela estava dando aula, que às vezes tinha gente que falava, não, eu vou decorar tudo, cara. Tipo assim, esquece isso, vocês vão estar numa situação de pressão. Segundo dia, uma prova prática, vocês tentarem decorar, vai cair essa informação num espaço da memória que para vocês acessarem depois, no momento de pressão, é muito difícil. Então, o ideal é jogar lá para o longo prazo. Então, por que eu falo isso, né? A nossa memória, processo de memorização, são 3 etapas, tá? Aquisição, retenção e evocação, né? Então, a memória, né, significa isso, né? Significa você fazer aquisição de algum conteúdo, você poder reter esse conteúdo na sua cabecinha e depois você poder evocar essa informação. Então, a aquisição é o primeiro momento. É a hora, pô, a gente vai passar aqui um conteúdo para você estudar, você vai estar lá sozinho, você sentou para estudar. Esse é o momento da aquisição. E aí, os problemas aí, a gente pode falar em outro momento, até tem outras aulas disso, mas é procrastinação, distração, falta de atenção, um monte de coisa já vai prejudicar essa etapa, né? Então, nessa etapa, o importante é o seu cérebro entender, cara, isso que você está vendo parece ser importante, porque ele está muito focado naquilo. Então, essa ideia de estudar ouvindo música, estudar com outras telas, a gente pode ir tentando se enganar, mas o nosso cérebro, ele é muito esperto, né? E ele quer sempre economizar energia. Então, pô, se você está ouvindo uma música, ainda uma música que você gosta, você está lendo, mas você está quase que cantando a música na tua cabeça. Seu cérebro vai falar, cara, ele está prestando atenção na música, isso aqui que ele está nem é importante, por que eu vou guardar isso aqui? Ele não guarda. Ah, você está lendo, tocou o celular, você pega e fica um tempo ali. Teu cérebro fala, pô, o que é importante é o que está no celular. Isso ele está dando atenção. Isso que ele está lendo, não. Então não vou guardar. Então esses são os problemas ali da hora da aquisição. Mas vamos supor que você é um super aluno, você está aqui para aprender isso, você já vai tirar isso da sua vida. Então, quando você está dando foco, o teu cérebro percebe, fala, opa, ele está dando atenção aqui. Esse negócio aqui parece ser importante, vou guardar. Aí começa a retenção, tá? A retenção. E aí isso vai para um negócio, uma parte lá do seu cérebro. Aí já vou mostrar as outras etapas. E evocar é quando você consegue acessar essa informação. Então você jogou lá,
Mas não é porque você jogou lá que ela vai estar sempre disponível para você. Você tem que criar um caminho para chegar até ela. Essa é a vocação, e isso depende muito da qualidade da revisão que vocês fazem, tá? Depois a gente fala melhor sobre cada etapa, tá? Mas a memória, ela tem como função específica registrar e armazenar informações e recuperá-las quando necessário. E já deve ter acontecido com vocês várias vezes, de estar estudando, estudando, chega na hora que você precisa daquele conteúdo, você não recupera. Eu acho que isso é a maior frustração, né? Fala, putz, eu estudei isso, mas não me lembro, não está vindo, não está vindo. Provavelmente alguma falha grande na hora da revisão, tá? Porque você não criou o caminho necessário para chegar lá. Imagina assim, gente, ó, que o nosso cérebro é como se fosse um matagal, tá? Um matagal grama alta. Assim. A hora que você aprende alguma coisa, você colocou uma caixinha lá dentro do matagal. Mas como você andou no meio do mato, você criou uma trilhazinha para chegar lá. Só que se você não está voltando nessa trilha, o mato cresce. E aí, uma hora que você quer chegar naquela caixa, você fala, puxa, cadê o caminho aqui? Caramba, me perdi. Você não consegue acessar. Então, a revisão é como se você toda hora estivesse passando uma faca ali naquele mato para criar um caminho bem claro para chegar naquela caixinha lá, que é onde está aquela informação que você queria. Então, essa é uma etapa assim, fundamental e é onde tem vários estudos aí, eu não vou ter dado agora, mas assim, eu diria que quase 90, 80% dos estudantes revisa da forma errada. E aí, na hora que precisa da informação, é uma frustração grande, porque parecia que estava tão fresco na cabeça, mas na hora que você precisa dela, você não consegue, porque o processo de revisão foi muito ruim, te deu a sensação que você estava aprendendo, mas você não estava. Então, ao receber uma informação qualquer, a nossa memória de trabalho é a que irá determinar se a informação é nova ou não, se é útil ou não, se deve ser arquivada ou não. Então, aquele negócio. A primeira memória que a gente tem é essa de trabalho, que ela é de curtíssima duração. E é ela que vai falar, cara, armazena ou não armazena? Você está dando foco ou não está dando foco? Isso aqui é importante ou não? Isso está tudo relacionado à atenção que você dá para o que você está estudando. Então, o cérebro vai interpretar dessa forma. Se você está lá cansado, pensando na morte da bezerra, enquanto você está estudando, você vai falar, cara, ele nem está dando atenção para isso aqui não é importante. Não vou guardar. É simples assim. Então, quando está cansado, é melhor parar, dar uma pausa, respirar e focar, porque o teu cérebro ele vai fazer esse filtro primário. Você está com atenção mesmo? Putz, ele está dando atenção, isso aqui parece ser importante, vamos guardar. Ah, aí no outro dia ou daqui a um tempo você está revendo aquele conteúdo. O cérebro fala, caramba, ele está toda hora vendo isso daqui, de novo ele está olhando isso, cara, isso aqui deve ser importante, vou guardar. Agora você viu uma vez, eu não vi, eu não está dando atenção. Esse já é o primeiro filtro. Então, memória de trabalho é isso, tá? O primeiro filtro que você faz. E aí, se a memória de trabalho decide que uma determinada informação deve ser arquivada, entra em cena memória de curta duração. Aí ela vai, opa, isso aqui é importante, vai para a memória de curta duração. É aquilo, sei lá, estou recebendo uma ligação, me ajuda aqui, ó, guarda esse número para mim, que daqui a pouco eu vou usar. Eu te falo, fala, opa, caramba, eu preciso guardar esse número, ele está pedindo para eu guardar, para depois falar para ele. Você guarda, dá um tempinho, eu peço o número, você me fala, mas, cara, se eu te pedir esse número amanhã, já era, você não vai lembrar desse número, né? É uma memória de curta duração. Ela vai ficar ali pouco tempo para algo que era importante ali, e já foi. Então, mas uma hora que você joga ali, depende das revisões e de tudo mais que você fizer, ela pode virar uma memória de longa duração. Então, memória de curta duração, o primeiro filtro para que a memória de longa duração, que é uma memória definitiva, seja construída. E pensa assim, ó, a memória de curta duração e a memória de trabalho, ela é limitada. Você consegue ver várias coisinhas ao longo do seu dia a dia, assiste um filme, assiste uma coisa, ela vai guardar ali, daqui poucos dias já era aquela informação, já era. Ela não guarda mais do que um certo limite, porque toda hora você está com alguma coisa na cabeça. A memória de longa duração, ela é ilimitada. Você pode jogar o que for lá, que vai caber nessa sua memória aí. Então, essa quantidade de temas que vocês têm para estudar tem que estar nessa memória. E aí a gente tem que criar os canais para conseguir acessar essa memória lá. Então, parece que é difícil, mas dá, gente. Dá. Se a gente fizer um estudo bacana e vocês seguirem um cronograma legal e conseguir jogar as informações que vocês estão estudando para a memória de longo prazo, em um momento de pressão, que é o segundo dia de prova, ou até
para quem fez o primeiro, um vestibular, o que for, se a informação está lá, você vai conseguir acessar. Você vai conseguir superar essa pressão toda e você vai acessar essa memória porque você treinou isso. Você treinou. E aí, só para acalentar a gente, né, e saber que é um processo natural, é o esquecimento. O esquecimento, ele é um filtro natural. Imagina se a gente lembrasse de tudo, 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 tudo. Cara, não tem, seria, sem o esquecimento, né, a gente teria a lamentável lembrança de tudo. Cara, não dá, né? Tem certas coisas que é melhor esquecer, né? Então, isso é normal. Ou seja, para a gente jogar essa informação lá, ainda mais para uma prova, a gente tem que lutar contra um processo natural, que é esquecer das coisas, é esquecer, porque a gente não fica revisando o tempo todo. Então, o que vai ficar lá de forma fortalecida é o que você revisa o tempo todo, acessa o tempo todo, tá aquilo na sua mente de forma importante, assim. Então, vamos pensar que essa segunda prova que vocês vão fazer, a segunda fase, é a coisa mais importante que vocês têm agora. Então, é foco total nisso. Então, pelo menos até lá, vocês focando nos estudos ali, teu cérebro vai entender, cara, isso daqui é muito importante que ele está fazendo, vamos guardar. Depois da prova, isso provavelmente, se ficar na memória de longo prazo, no dia a dia médico de vocês, vocês vão estar lembrando disso, e algumas coisas vão esquecer, e normal, mas para a prova, vamos tentar fazer o possível para evitar esse processo natural, tá? Então, nossas mentes são como um balde furado. A maior parte dos buracos, porém, está na parte da borda, de modo que a água que permanece no fundo escorre mais devagar. Então, imagine esse balde, né? Se você enche ele cheio de água, a tua memória está escorrendo, a tua memória é tua água, né? Vai escorrendo. Mas se os furos do balde a gente conseguir jogar lá para cima, a água que vai escorrer é a mais de cima, e um montão de água ainda vai ficar ali, né? Ainda vai ficar ali armazenado, né? A gente tem que subir esses furos um pouco mais para cima ali. Naturalmente, uma coisa ou outra a gente vai esquecer, mas quanto mais a gente subir esses furos, mais água, mais memória a gente vai conseguir jogar lá na memória de longo prazo. Beleza, minha gente? Então, isso daqui é só para mostrar um basicão de como a nossa memória funciona e o porquê que a gente vai propor, o que eu vou mostrar aqui, da forma como a gente está propondo, tá? É um pouco para tentar ir nessa direção aqui, tá? Nessa direção que eu estou falando, tem vários outros detalhes, mas isso aqui já ajuda bastante a gente entender algumas coisas, tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou apresentar agora uma outra janela. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode falar aí, tá? Estou acompanhando. Que é isso daqui, tá? Tá aparecendo? Acho que sim, né? Gente, ó, isso daqui, segundo a doutora Yuli, ela me passou os temas que, para cada área, é, assim, fundamental, tá? Tipo, vocês têm que estudar. E, realmente, é coisa pra caramba, tá? Então, tá aqui, ó, todos os temas de clínica médica, todos os temas aí que a gente vai estudar de clínica cirúrgica, ginecologia obstetrícia, tudo aqui, pediatria, procedimentos e medicina da família e comunidade. Então a gente separou nessas grandes áreas aí e os temas que a gente tem que estudar. E tá vendo aqui, ó, eu coloquei ciclos, tá? Esses ciclos de estudo é um pouco já pensando em uma técnica de revisão, né? Lembrando para fortalecer a memória, que é a revisão espaçada, né? Então, isso daqui, por exemplo, já vou mostrar ali, mas vamos supor que hoje você tem que estudar o abdômen agudo. Então, você vai vir aqui, ó, você está no primeiro ciclo, é a primeira vez, né? Então, você vai colocar aqui, hoje é dia 10 do 11. Então, cara, esse dia aqui, eu estudei abdômen agudo. E aí, sei lá, amanhã, dia 11, você estudou esse daqui. E você vai marcando. Então, isso daqui a gente vai disponibilizar para cada um de vocês. E se você for marcando aqui, visualmente, fica fácil você saber o que você estudou e o que você ainda não estudou. Simplesmente porque o que você estudou, você marcou. Então, quando você voltar, você foi passando nas outras áreas, você vai voltar para a clínica médica. Opa, esses dois eu já estudei, eu sei quando eu estudei, agora eu venho para cá. E assim você vai marcando, vai marcando uma hora, você vai preencher toda essa coluna aqui, ó. E quando você fizer isso, é o momento que você vai voltar para cá, só que agora no ciclo 2, sei lá, vamos colocar aqui daqui um mês e pouco, do 12,
não sei lá, sabe? Aí, opa, quer dizer, você passou por todos os temas aqui, você está iniciando agora um segundo ciclo. Então, você deu um tempo necessário aí, depois eu vou explicar umas outras coisas, e agora você está voltando. Então, quando que é o momento de voltar? Quando você zerar, pelo menos passar uma vez, todos os conteúdos que são importantes dessa área. E a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, inicialmente, isso daqui é um cronograma de estudos. A gente quer organizar esse estudo de vocês. Vocês têm que estudar clínica médica, o quê? Está aqui os conteúdos. Vocês têm que estudar clínica cirúrgica, o quê? Está aqui. Agora, a gente tem que pensar no quando, né? E a cada quanto tempo a gente vai demorar para completar um ciclo, né? Então, aqui é uma simulação, tá? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Então, vamos pensar aqui, ó. Lá em clínica médica, são 56 temas, tá? Se eu olhar aqui todos, ó, são 56 temas, bastante coisa. Então, se você estudar 9 temas por semana, 9 quadradinhos desses por semana, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você estudar esses temas aqui em uma semana, por exemplo, em 6 semanas você termina todos os temas. Todos os temas. Se na mesma semana você conseguir estudar 7 de clínica cirúrgica, que tem 40 temas, você vai terminar em 6 semanas. A gente tentou priorizar assim 6 semanas. Procedimentos, que é um pouquinho menos, né, de tema, 21, e medicina da família menos ainda, ó, 3 temas por semana, e aqui no caso 5, né, a gente pode mudar aqui para cair tudo em 6 também, seria... É que daí vai ficar ruim, né, você colocar 3, já demora 7 semanas. Então, 4 está arredondado para cima, tá, gente? Está arredondado para cima. Às vezes vai dar uns números quebrados, eu já arredondei. Então, ó, por exemplo, tirando procedimentos que você vai matar em 5 semanas, se você estudar essa quantidade de temas aqui por semana, a gente termina um ciclo inteiro de todas as áreas em 6 semanas, que é 1 mês e meio. Vulgo 1 mês e meio. E aí, como que a gente pode distribuir esses temas, né? Aqui é uma sugestão. É uma sugestão. Então, por exemplo, segunda-feira, ó, se você tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, que é bastante coisa, mas às vezes você pode demorar meia hora em cada tema, não sei. Você poderia estudar 2 temas de clínica médica, 1 de clínica cirúrgica, 1 de ginecologia e obstetrícia, 1 de pediatria e 1 de procedimentos. Pronto. E aqui, na terça-feira, só 1 de clínica médica, um desse, 1 de cada. Aí na quarta, 2 de clínica médica, 1 de cada. Na quinta e na sexta, já fica com horário livre, vai ter esses procedimentos só 3 dias. Isso aqui é uma sugestão, tá, gente? Isso deixando sábado e domingo livre. Isso daqui é uma coisa que eu não sei como é o ritmo de estudo de vocês, que pelo visto é muito alto, mas, por exemplo, às vezes vocês iam se matar estudando vários temas de uma vez, e aí você cria um tal de estudo em bloco, que às vezes parece que funciona, mas não funciona, tá? O ideal é dar um tempinho ali entre um tema e outro para gerar um negócio de aprendizagem que a gente chama de dificuldade desejável. E aí, quando você voltar nele, quanto mais esforço você tiver para lembrar, mais você está aprendendo. Então, isso aqui é uma ideia, mas... e aqui eu coloquei uma de sábado também, mas o que a gente quer fazer? Eu quero montar esse quadro com vocês, ó. Então, eu quero pegar para cada um de vocês, vamos lá, vamos ver como é que está a tua segunda, como está a tua terça, todos esses horários. Vamos preencher aqui os horários que você pode, os que você não pode, e aí para cada um, a gente monta isso daqui. Então, eu queria ver com vocês dias da semana que a gente pode estar se reunindo, eu e vocês, para a gente fechar um quadro de estudos para cada um, porque às vezes eu não sei como é a correria de cada um. Às vezes fala, cara, eu não tenho todo esse tempo durante o dia. Beleza, então como que é o seu tempo? Às vezes, em vez de demorar 6 semanas, vai demorar 7, mas a gente personaliza para cada um e tudo bem, vocês vão conseguir fazer os ciclos do jeito que tem que ser feito. Então, eu quero que a gente hoje, quem está aqui, né, depois a Yuli passa para quem não pôde ficar, vamos marcar um dia da semana e vamos fazer esse quadro horário. Aí, fazendo o quadro horário de vocês, a gente adapta e eu vou gerar uma planilha dessa para cada um. E aí, cada um vai ter a sua específica, você vai vir aqui, marca, e a gente vai poder acompanhar, né? Quero usar muito
o Gmail, o Drive, tudo por isso que a gente pediu o e-mail do Gmail, porque a gente coloca isso no Drive e fica online, vocês vão marcando, eu e a Yuli pode ir vendo, às vezes vai acompanhando, pô, às vezes teve um percalço no caminho, não deu para fazer aquela quantidade de blocos na semana, tudo bem, vamos readaptando, e às vezes a gente pode ir dando um toque, ó, tá faltando aqui, tenta focar um pouco aqui, enfim. Beleza, gente? Então, pode falar, Yuri. Vou dar um respaldo aqui. Vocês viram que ele colocou 1 hora para cada conteúdo. Mas lembrando que, na verdade, cada estação dessa vocês fazem em 8 minutos. Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer em 8 minutos, cada estação é como se fossem temas. Então, tem 6 estações no dia, na segunda-feira, vamos supor. Ou você colocou 5, colocou 4, o Marcel vai montar isso com vocês. É 8 minutos cada estação e depois vocês vão para a segunda etapa, que é um outro material que o Marcel vai apresentar para vocês. Caso a prova do Revalida seja colocada antes de 6 semanas, a gente consegue vir também, por isso que vocês vão fazer no Gmail, a gente consegue vir e adequar, olha, vocês vão estudar esses conteúdos aqui, a gente vai alterar, vai colocar para 4 semanas, então a gente vai fazendo esse acompanhamento, mexendo na quantidade de temas que mais caem de acordo com o prazo que vier do Revalida também. Só para complementar essa parte. Beleza, beleza. Não, tá certo. A estação, né? Se for pensar em termos de estudar a estação, seria isso mesmo, seria isso. É que eu tava com a cabeça nesse outro lugar aqui, que é o seguinte, gente, ó. Qual que é a ideia, né? Então, a gente aqui, o que a gente está fazendo? Organizando a semana de vocês, beleza? Organizando a semana. Então, organizando os ciclos para ser uma coisa um pouco mais clara, sabendo que as coisas têm seu tempo e que vai dar para fazer você seguindo, não precisa se matar tanto, ou talvez um pouco, né? Depende do ritmo aí de cada um, mas assim, dá para fazer e esse ciclo de estudos está feito aí para 6 semanas e a gente pode adaptar. Beleza, mas aí a gente montou junto aqui, fez o quadro horário e tudo mais, você tem seu ciclo, aí você vai pegar aqui segunda-feira, por exemplo, clínica médica, vai pegar aqui o primeiro tema. Aí que nem ele falou, vocês já podem ir treinando como se fosse uma estação, ou então eu quero aprofundar esse tema, porque vocês sabem que lá na estação, né, vocês têm que saber fazer anamnese, pergunta, um diagnóstico, um monte de coisa. Então, cara, vocês têm que ter base sobre esse tema, base. Então, o que vocês vão estudar? Vai chegar lá, por exemplo, eu quero estudar mesmo, quero sentar e estudar esse tema. Beleza, o que você vai estudar? Como que você vai estudar? Então, a gente preparou um guia de estudos para cada tema, tá? Que a gente vai começar a liberar por semana, por semana. Então, esse daqui, por exemplo, ó, é um guia de estudo que a gente está chamando de guia de estudo interativo, ó. Então, área, clínica médica, tema abdômen. E aí, gente, ó, o que eu tentei pensar aqui é o seguinte, já saiba, assim, que a pior coisa para revisar é reler conteúdo, tá? Reler e ficar marcando. Cara, se vocês fazem isso, é a pior, assim, é o que mais dá ilusão que aprende, mas não aprende, tá? Então, tudo que eu tentei botar aqui é para fazer vocês responderem algo, é para gerar uma leve dificuldade, mas assim, você não vai ficar só lendo sobre o que se trata, mas você vai tentar responder questões e nessa você vai estar usando muito mais aqui os seus conhecimentos, já tentando acessar memórias de longo prazo que talvez você tenha sobre esse tema, e vai ser muito mais efetivo você tentar resolver, responder alguma coisa do que só ficar lendo teoria, tá? Isso não funciona. Então aqui a gente começa já com os testes para revisar, tá aqui, beleza? 6 questões sobre esse tema. Você já vai usar aí bastante aí para aprender algumas coisas importantes aí que são fundamentais esse tema. E depois a gente vai desenvolver o raciocínio clínico em cima desse tema, tá? Então a ideia é você de novo ir respondendo questões, mas treinando algumas etapas que são como se fossem competências, né? Lá no dia você tem que saber fazer uma anamnese. Então, pô, como que eu posso treinar em cima desse tema, né? Então, etapa 1, anamnese e reconhecimento da síndrome. Então, identificar os sinais e os sintomas. Então, aqui tem o foco do raciocínio, a pergunta que você tem que responder e uma dica aqui do que você pode estudar para tentar responder. Aí a dica aqui é o seguinte, gente, ó. Imagina que você está com a folha lá, ó. Tenta dobrar essa terceira coluna e você ficar olhando só aqui para o foco e para essa pergunta de aprofundamento. Aí você tenta responder, tenta pensar um pouco, tal. Aí depois você abre e vê se você foi um pouco nessa direção, né? Que está falando aqui de ação, pesquisa e recurso de pesquisa.
Aí se não foi, fala, putz, devia ter estudado isso. Aí você vai, procura um pouco sobre isso, dá uma estudada, mas a ideia é essa, é direcionar um pouco para o que realmente importa, né, com essas perguntas, e dar uma dica de onde você pode encontrar mais conteúdo sobre isso e tudo mais. Então aqui tem uma primeira etapa, que é a anamnese, aí tem as perguntinhas aqui, investigação laboratorial e imagem, né, que é a parte de solicitação de exames, aí vai ter mais perguntinhas aqui para vocês responderem, treinar, né, sempre tentando acessar o que vocês já sabem, né, classificação da gravidade de conduta inicial, e aí tem mais aqui critério de Tóquio, blá, 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 um monte de coisa, intervenção e monitoramento, né, que exige bastante de vocês lá, tá aqui as perguntas, né, com foco, e um checklist, tá? Um checklist. Então, após pesquisar e responder as perguntas, as 4 etapas, e utilize isso. Então, vai estar lá, tipo assim, depois que você tentou responder, né, você vem aqui, anamnese, buscou ativamente os componentes, putz, na hora que você estava estudando, sim, não, faz no comentário, esqueci de tal coisa, não sei o quê, porque uma hora que você voltar, você vai ter mais ou menos um norte ali do que melhorar para um segundo ciclo e tudo mais. Então, a princípio, para o primeiro ciclo de estudos, a gente está montando isso daqui, que eu acho que vai dar uma base boa para cada tema e vai dar uma direcionada. Então, com isso, a gente organiza a rotina de vocês, e a hora que vocês forem sentar para estudar, além de treinar lá no aplicativo, na plataforma, que você já treina o PEP, aqui para você aprofundar um pouco mais no tema mesmo, aprofundar. E isso só tem a ajudar vocês, tá? Então a gente organiza o ciclo e a hora que você senta para estudar, você sabe por onde começar, que é por esse guia aqui, tá bom? E isso a gente já fez o da primeira semana, e a cada semana a gente vai distribuindo, seguindo, a princípio, aquele cronograma de 6 semanas, tá? Então, 9 temas de clínica médica, 7 clínica cirúrgica, 7 de GO, 5 de pediatria, 4 de procedimentos, 3 de medicina da família. Isso a gente vai liberando toda semana até encerrar os ciclos. E eu acho que isso vai dar uma boa direcionada aí nos estudos de vocês. Beleza, gente? Deu para entender a ideia? Ficou claro? Yuli, você me entendeu? Se a Yuli me entendeu. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? É uma ideia aí de Quer dizer que se a melhoramento. Yuli me entendeu, todo mundo entendeu, né? Você engoliu a fala. Gente, ele faz bullying comigo todas as vezes. É que aqui tá em público, ele engoliu o resto, ele engoliu o que ele ia falar. Mentira, gente, você acha? Jamais. Jamais. Tá bom, eu Gente, ó, aceito, eu aceito. essa semana eu tô um pouco atropelado por causa que eu tenho essa mentoria para o vestibular e tal, mas eu tô com esse horário, vocês dá para entender, ó, segunda, eu tenho das 9 às 10, às vezes dá para atender já 2 pessoas, meia hora cada um, ou à noite, que é depois do aulão, né? Que seria ali, hoje foi excepcional, já era para ter terminado, ter entrado antes, mas das 9 às 10. Então, a princípio, meia hora cada um de vocês, a gente atende 4 na segunda, se der. Na terça eu não vou conseguir, que eu dou aula à noite, aí ferrou, né? Na quarta, mesma coisa, quinta, mesma coisa, sexta eu vou ter um aulão de manhã, não vou conseguir, mas eu conseguiria à noite ou esse período da tarde aqui, tá? Coloquei só para sexta, entre as 3 e as 4. Então, cara, se já quiserem falar, eu já vou colocando o nome de vocês aqui. Opa, Segunda-feira às 10, João Vitor. então agora já, né? Tá, já vamos fazer agora já. Que viagem, era para pôr a partir de amanhã, né? Mas beleza, João Vitor? Aqui? Isso. Você já quer ficar agora para fazer, João? Você vai encerrar e vai ficar com o João Vitor, então. Pode ser. Pode ser. Eu acho, depois do bullying que eu sofri, eu acho Pode justo. ser. Fechou. Como teve um bullying aí, ó, dá para pôr mais um aqui se quiser. Eu termino com o João, a gente já faz mais um. Se quiser, tá? Se não, terça, vai me falando aí, gente. Eu posso ficar com a sexta-feira, às 3 da tarde. Adriele. Adriele. Beleza, Adriele. Tá bom, obrigada. Gabriela, terça-feira, às 15 horas. Como é que é? Gabriela, terça-feira, 15 horas. Amanhã, Então, 15 horas. não vou poder, ó. Amanhã. Que tá branco, achei que era o que tava amarelo. Na quarta, então,
às Oi? 10 da manhã. Tá. Quarta, Gabriele? Gabriela. Gabriela, beleza. Virgínia, na quarta, às 15 horas. Não posso também. Esse horário das 15, gente, é Ah, só tá. na sexta. Só na Só na sexta que eu vou poder. A não ser que a Yuli queira fazer também, Yuli, às vezes. Não Na sei. quinta, às 10 horas. De 9 às 10 ou só às 10? Entre as 9 e as 10. Aí eu mando para vocês ali às 9, quem entrar. Tá. Pode ser Virgínia, então, aí, às 9 às 10. Juan, das 21 às 22 de quinta-feira. Juan. Beleza. Mais alguém? Tá ruim esses horários, gente? É que, cara, essa semana específica eu tô meio apertado. Se não daria para tentar um pouco mais, mas não vou conseguir. Você acha que leva 1 hora para atender cada um? Por exemplo, a Adriele poderia ter mais alguém nesse horário. Poderia. Eu queria 2, né? Eu acho que meia hora cada um já. Já Uma daria. pergunta, esse horário tá no horário do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, Vocês são Tá. todos daqui, Tem não? como trocar o meu, então, por favor? A Adriele da sexta, pode colocar na segunda às 9. Eu vou conseguir. Que no caso aqui é 10. É que segunda é hoje, né? Ah, é verdade, Pode já ser não amanhã? daria. Pode ser amanhã? Pode sim, tá então, ótimo. beleza. Adriele, né? Isso, Então já vou te jogar aqui, ó. tá ótimo. Desculpa, é porque eu Não, tranquilo. confundi, vai dar pra mim. Eu também me perdi aqui. Se tiver mais alguém para amanhã às 9, cara, a gente já faz. Dá tempo de fazer o da É Adriele. que hoje faltou bastante gente. Ah, tá. Cara, eu vou te dar esse Excel e você vai tentando preencher com o pessoal. A gente Eu vou preenche. mandar lá no grupo, igual eu fiz com o meu. O nome, todo mundo, não falta os nomes lá. Tá bom. Pode ser? Pode Acho ser. mais fácil. Beleza. Tá bom. Bom, é isso. Alguém. Rafael tá aí, não sei se tem algum dia. Eu acho que o Gustavo também. Não, sim, talvez. Eu tô perdido, que eu escutei pela metade. Esse horário é pra quê? Desculpa. É para montar o cronograma de vocês lá que eu tinha mostrado, aquele cronograma de estudos, para a gente tentar ver o quadro horário de vocês, ver se vai dar certo. Tá, eu pensei que aquele era o da Julie, que a Yuli mandou, que eu já tinha escrito. Não é o mesmo, então? Não, eu acho que o da Não. Yuli é outra coisa, né, Yuli? É para treinar. Ah, tá. É. O meu pode ser, então, você falou que meia hora, pode ser amanhã, então, às 9. Tá, então vai ficar a Adriele e o Gustavo aqui. Aí a gente combina quem entra primeiro, eu mando lá. Mais alguém, gente? Não? Bom, Eu vou trocar o de quinta-feira para quarta, quarta? 21 Mesmo? às 22, mesmo horário. Beleza. Quarta às 9. Aí eu vou mandando o link no grupo e lembro lá, né? Tipo, mando no grupo, vocês entram e a gente vai organizando isso. Mas de qualquer forma, a gente já vai tentar liberar. Até aqui, gente, deixa eu só mostrar mais uma tela, ó, porque é onde a gente está querendo organizar todo o material para vocês, tal. A gente quer usar o Google Sala de Aula, tá? Então aqui já tem as aulas gravadas da Yuli, já tem aqui os guias de estudo, tá? Então, quando você entrar aqui, você já vai ter os PDFs de todos os guias, e já tem alguns encontros aqui, ó, o encontro dia 3, o dia 4, do dia 5, todos os guias da primeira semana, e eu vou adicionar vocês aqui, por isso que eu criei o Gmail, para vocês terem acesso a esse Google Sala de Aula, onde a gente vai começar a organizar todo o conteúdo ali, e aí essa planilha, a hora que eu fizer a de cada um, eu disponibilizo, só que daí cada um tem acesso ao seu, você vai preenchendo lá e a gente vai poder acompanhar vocês e tudo mais. Beleza? Bom, acho que é isso. Mostra de novo para mim, rapidinho. Eu estava anotando o seu horário para eu mandar lá. Tá. Rapidinho. Então,
compartilhar aqui. Tá aí. Então, beleza, gente. Aí, quando vocês começarem a pegar lá os guias, meu, vai falando pra gente o que vocês acharam, o que dá para melhorar e tudo mais. Tá bom? Então, cara, então é isso. Eu já vou ficar aqui com o João, então. Já vou fechar aqui o do João. Boa noite, gente. Obrigada. Nada, boa noite, Boa Virginia. noite, obrigada. Boa noite. Então é isso, galera. Tchau, boa noite. Tchau, Vou boa noite. gravar. Tchau, Fica tchau. o jogo. Boa noite. Boa noite. Beijo pra vocês. Até mais. Então, professor, me desculpa, tá? Eu achei que era segunda-feira da semana que vem. Mas já que já estamos aqui, Então, vamos matar aqui, cara. Deixa eu